Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que a Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje estou aqui de novo, com a Rebbetzin Ashira Bat Avraham, e nós estamos juntos aqui para falarmos sobre um tema que é muito polêmico e nós vamos mexer um pouquinho nisso hoje. Nós vamos falar sobre os desigrejados e o corpo. Não é verdade, Rebbetzin? Shalom, que a Eterna abençoe a todos. Que bom estar aqui de novo, com o Rabino, fazendo vídeo. E nós vamos falar sobre esse tema que é tão importante nesses últimos dias, né, Rabino? E nós estamos usando essa palavra desigrejados para não usar desviados, Porque a gente sabe que é uma terminologia um pouco pesada. Mas eu gostaria de começar falando um pouquinho sobre a anatomia do corpo humano, O que o corpo humano tem? Se você pegar qualquer foto aí do corpo humano, a anatomia divide ele em 3 grandes partes: cabeça, tronco e membros. Para o corpo ser pleno, ele tem que ter todo o conjunto. Senão, a parte que é retirada do corpo, ela passa a não ser mais corpo. Você entendeu? Deixa eu só te dar um exemplo disso aqui. Eu fui buscar um termo que é comum na ciência, que é a amputação. O que é amputação? A amputação é a separação de uma parte ou membro de todo o corpo, juntamente com o osso. Porque, geralmente, quando os membros, um dedo, um braço, uma mão é amputado, sai junto com o osso. Então, eu peguei um segundo termo para você entender isso de uma forma mais ampla. Amputação é o termo utilizado para definir a retirada total ou parcial de um membro, sendo este um método de tratamento para diversas doenças. Então, vamos pensar uma coisa aqui. Por que alguém sairia do corpo? Agora nós estamos usando uma outra analogia, uma analogia bíblica. Por que essa pessoa sairia do corpo? Segundo a definição que nós temos aqui, é porque ela está doente. Então, quem está doente quer se separar do resto do corpo. E quando uma pessoa causa um mal muito grande, ela tem que ser extirpada do corpo. A gente tem um nome para isso, A gente diz que aquela pessoa, ela foi, não foi expulsa, mas ela foi tirada da igreja, E isso, quando alguém pega e tira um membro da igreja, é porque aquela pessoa estava causando doença na igreja. E aí, vamos entender uma coisa. Rabino Shaul, eu vou pedir para a Rebbetzin daqui a pouco falar uma coisinha para a gente. O Rabino Shaul, em Romanos 12:4, diz assim: porque assim como em um corpo temos muitos membros e nem todos os membros têm a mesma operação, assim que nós, que somos muitos, somos um só corpo no Messias, mas individualmente membros uns dos outros. Então ele fala duas coisas: que nós, quando estamos juntos, somos parte de um corpo, membros de um corpo. E sozinhos, nós somos membros uns dos outros. Então, Rebbetzin, fala uma coisa para mim. O que você acha quando alguém pega e diz assim: eu vou embora e eu quero me separar do corpo? O que você acha disso? Rabino, é muito estranho, Por quê? Porque eu fico pensando naquele desenho, eu não assisto tanto, mas de vez em quando eu vejo, aquela mãozinha, eu acho que ela chama Coisa. Da família Addams. Da família Aquela que ela sai sozinha andando ela assim. Ela sai sozinha andando, ela não tem cabeça, ela não tem perna, ela não tem tronco, e ela toma as atitudes sozinhas. Quer dizer, ela corre risco, porque ela não tem os olhos para enxergar, Sim. Ela tem uma mão solta que fica andando, e ela vai onde ela quer, Mexendo nas coisas que quer, correndo esse risco também, Óbvio. Então é muito estranho a gente ter, e é bíblico, A gente está inventando um corpo, A gente tem a cabeça, que é Yeshua,
e nós como membros o corpo dele. Agora, quando você separa desse corpo, como é que fica? Que cabeça que vai te guiar? Você concorda que está fora de um corpo? Quer dizer, é essa mãozinha solta, né? Que quer fazer o que quer. Então, eu vejo que a pessoa tem que rever isso, porque se nós temos esse conceito, e quem nos deu foi a própria palavra do Eterno, que nós temos que estar dentro de um corpo, como que eu vou sair deste corpo? Se eu saio desse, eu tenho que entrar em outro, né? Sim. Inclusive, Rebeca, só para a gente continuar esse bate-papo, o livro de Hebreus, no capítulo 10, no verso 25, tem um verso que é muito interessante. Ele diz assim: não deixando a nossa congregação como alguns já têm costume, antes admoestando-vos uns aos outros, e tanto mais isto, quando vedes que vai chegando aquele dia. Sim. O versículo tem algum problema, Rebeca? Porque está dizendo que a gente não deve abandonar a nossa congregação, igreja, sinagoga, tem que ficar lá. E lá a gente se admoesta uns aos outros. Ou seja, se alguém faz alguma coisa errada, a gente chama atenção. Mas eu vejo, Rabino, que nós estamos vivendo um tempo tão complicado e difícil que as pessoas não querem mais admoestação. É verdade. Ser repreendido, né? Então, quando é repreendido, ela já se ofende e ela fala: eu não quero mais ficar nesse corpo. O problema nosso é que a gente não carrega só o corpo, a gente carrega a alma, né? Porque se fosse assim, eu vou embora, mas a minha alma não vai junto, a minha alma que tá doente. Resolve os meus problemas e vai embora. Eu só vou embora e vai ficar a alma aí. Mas não, a gente leva a alma e aonde a gente for, a gente dá trabalho. Porque como não quis ser tratado naquele lugar que estava num corpo sendo admoestado, por isso que uns vão admoestar os outros, né? É verdade. Vai levar esse problema para onde for, pode sentar no último banco, no cantinho, e não abrir a boca, que mesmo assim dá problema, porque a alma está doente, né? E o objetivo de estar dentro de um corpo, né, é justamente a cura, né? É ser curado, porque a gente sozinho não aguenta curar sozinho. É verdade, Rebeca. Inclusive, isso que você acabou de falar é muito interessante, porque quando dentro do corpo, uma parte do corpo está enferma, todo o restante, né, corre em socorro para poder curar aquela parte. Sim. Não é verdade? Sim. Então, isso é uma coisa muito interessante, porque você falou uma outra coisa que tem sido a tônica do que nós temos vivido e visto isso nas igrejas dos pastores, dos apóstolos e dessas pessoas que são nossos amigos, né, de congregações judaico-messiânicas. Você falou uma coisa interessante. A pessoa ela não quer ser admoestada. Você não pode mostrar que a pessoa errou. Porque se você mostrar que a pessoa errou, ela já fica chateada com você. Vamos usar essa palavra, né? Para ser mais breve. Ela fica chateada com você, ela já começa a não te tratar do mesmo jeito e não fazer as coisas do mesmo jeito da congregação. E o pior disso é que ela acaba depois contaminando outras pessoas. Por isso tem que ter a exclusão, que é mandar embora. Entendeu? Isso quando a pessoa não sai e faz um escarcéu. Porque, como você disse, ela está doente, ela não quer ser admoestada. Mas quando a pessoa se separa do corpo, e é isso que eu gostaria agora de falar com a Rebeca aqui, de nós trocarmos uma ideia, ela deixa de ser corpo. Se ela deixa de ser corpo, como a Rebeca falou, o cabeça do corpo não está guiando aquela pessoa. Se o cabeça do corpo não está guiando aquela pessoa, quem está guiando aquela pessoa? Me ajuda. Então, Rabina, Yeshua até disse isso, né? Que a vara, se ela foi cortada, ela seca, né? Seca. Ela seca. E olha, ao longo do caminho a gente vê isso. A pessoa, ela sai e fala: não, eu não quero mais. Só que ela não desvia rapidamente. Muitos se desviam, mas
ela não se desvia rapidamente, ela fica em casa. Aí no início ela começa a ler a palavra, ela começa a orar. Por quê? Porque ela não quer desconectar totalmente, né? Porque ela tem medo. Mas aí devagar, ao longo do caminho, ela vai se desligando, ela vai secando, né? Porque aí ela começa, hoje eu não vou orar. Não, por quê? Porque ela não tem necessidade ali. Você concorda? Ela não está dentro de um corpo que está todo mundo orando, que está todo mundo louvando, que está todo mundo buscando a presença do Senhor, que está todo mundo estudando. Ela não tem essa necessidade ali, porque ela está sozinha, né? Ela está sozinha. Então, devagar, ela vai secando. Por quê? Porque ela vai parando os hábitos que o corpo tem. É isso que é interessante, né, Rabino? Ela vai parando com aqueles hábitos, porque o corpo, ele tem os hábitos dele, né? Que até a gente, né? Nós temos a nossa rotina em casa, sim, não é? Com certeza. O corpo do Mashiach, ele ora, ele busca a palavra, ele estuda a palavra, né? Ele tem contato com o Espírito Santo. Então, quando a pessoa está sozinha, ela vai se desligando disso. Por isso que Yeshua fala que ela vai secando. Sim. A ponto de achar normal o pecado. Sim, é verdade. Coisas que ela não achava quando ela estava dentro do corpo, não, isso é pecado, eu não posso fazer. Agora ela não tem parâmetro, ela não tem ninguém para chegar perto dela e falar, não faz isso, tá errado. Isso aqui não é bom para você, sim, não é? É verdade. E ela vai secando. Quando vê, ela já está desviada. E para voltar para o caminho é muito mais difícil. A gente vê isso, né? E voltando de novo naquilo que você estava falando, olha como isso é interessante. Se ela começa a abandonar as coisas do Senhor e começa a achar o pecado normal, então não é o Espírito Santo que está envolvido nisso. Sim. Se não é o Espírito Santo, quem é? Mas porque tá faltando a cabeça. A mãozinha tá andando sozinha. É verdade. Né? A mãozinha tá pensando, tá andando sozinha. Eu tenho vontade própria. Tem vontade própria. E quando a gente está dentro de um corpo, que é o corpo do Mashiach, dentro de um corpo não, o corpo do Mashiach, nós não temos a vontade própria. É verdade. Né? Já não vivo mais eu, mas o Messias vive em mim. Então eu não tenho a vontade própria mais. Eu não posso fazer do jeito que eu quero. Sim. Eu tenho que perguntar ao meu Senhor. Eu tenho que perguntar ao cabeça. Eu posso? Eu não posso? É verdade. E tudo isso, Rebeca, mostra pra gente uma coisa interessante. Que as pessoas que estão hoje fora do corpo, elas têm vontade própria, elas vão para onde querem, fazem o que querem, e as feridas que foram produzidas dessas pessoas fazem com que elas se voltem contra o próprio corpo. Sim. Porque elas já não estão mais nele. Sim. E elas estão sob um outro comando. E eu sei que os irmãos vão ficar bravos comigo agora pela minha fala, mas essas pessoas que estão fora do corpo estão precisando se arrepender e voltar, porque vocês precisam voltar para o Senhor. Não adianta você dizer que você vai congregar na sua casa. Inclusive, Rebeca, olha só que engraçado, congregar significa a gente se ajuntar. Com outras pessoas. E a pessoa se ajunta em casa com ela mesma. E ela está congregando. Mas esse conceito já vem lá da Torá, né? Porque é a congregação, né? É a carral do Eterno, né? Sim. É a congregação. O que é congregar? É um ajuntamento. Sim. E lá na Brit Hadashah, né? Vai para o termo eclésia. Os que grego. foram chamados, não é chamado para fora, não. É os que foram chamados porque havia uma assembleia. Então eles foram chamados para esta assembleia, né? Para se reunirem. Para se reunirem. Então não tem como você falar assim, eu não preciso de uma igreja, eu não preciso estar dentro de um corpo para me servir ao Eterno. Sim. Então é um conceito novo, porque dentro da Torá e da Brit Hadashah, ele é estranho. Tinha necessidade de uma assembleia, de uma congregação. Sim. É tanto que quando Moisés chamava o povo, era o povo de Israel que vinha, né? Ele chamava uma pessoa, vem aqui que eu vou te ensinar. Ele chamava, e o Senhor chamava a congregação de Israel para poder ministrar para eles, falar para eles, ensinar para eles o que era o padrão dele, né? E eu vejo que não mudou, só deu continuidade, né?
Muitos acham que a Torá já não é para esses dias, né? Só que a Torá é a continuidade, né? A Brit Hadashah está dando continuidade àquilo que começou lá atrás, não é? É Tem verdade. necessidade de uma assembleia. Sim, é É verdade. tanto que os primeiros apóstolos de Yeshua, os discípulos, que eram judeus messiânicos, se a gente for olhar o livro de Atos, né, Rabino? O local que eles se reuniam era no templo. É verdade. Mas para que eles iriam? Se eles já têm Yeshua? Não precisava, cada um podia ficar dentro da sua casa, Sim. né? Mas eles se reuniam no templo, comiam junto, né, Rabino? Sim. Oravam junto para que aquele momento de reunião eles pudessem um ajudar o outro. Verdade. E uma outra coisa interessante que você acabou de citar, tudo isso que eles faziam juntos, porque eles eram um corpo de judeus tementes ao Eterno e crentes em Yeshua. Crentes em Yeshua. Essas são as duas coisas. Sim. Né? E a particularidade que a gente está vendo hoje, Rebeca, é esse pessoal que fica revoltado com pastor, com igreja, passa assim por problemas dentro da igreja e depois vai embora. E qual é a vingança da pessoa? Começa a atacar o corpo estando fora do corpo, porque ela não faz mais parte do corpo. Ela não tem mais nenhum temor aos céus. E essa pessoa faz o quê? Ela passa a atacar os servos do Senhor e a palavra. E aí, irmãos, nós temos visto assim coisas que são barbaridades. Sabe? Eu participo aqui de vários grupos e dentro dos grupos a gente vê essas coisas. Quanta gente atacando a palavra do Senhor, depois ela ataca o próprio irmão e passa a ter aquele conflito. Por quê? Porque a pessoa já não tem nenhum temor. E quando alguém pergunta lá no grupo, se congrega onde? O pessoal fala assim, não, eu não estou em lugar nenhum. Então veja que perigo esse tipo de coisa, porque essa pessoa que estava ligada ao corpo, ela se desliga do corpo e passa a ser um adversário do corpo. E a palavra adversário em hebraico é Satã. Então ele é um pequeno Satanás. Rabino, isso é tão sério que quando Shaul Paulo, né, teve um encontro com Yeshua naquele caminho, né, Yeshua perguntou, por que me persegues? Como assim? Como que eu estou perseguindo? Quem és tu, Senhor? Como assim? Eu não estou perseguindo o Senhor, eu estou perseguindo os judeus messiânicos que pregam e falam, né? Ele falou, não, agora com as minhas palavras, você está me perseguindo, porque quando você persegue o corpo, você me persegue. Mas é verdade. Então é muito, muito sério isso, porque a pessoa acha que ela está combatendo a igreja, ela não está combatendo o pastor, ela não está combatendo uma congregação, uma sinagoga, ela não está combatendo, ela está combatendo um corpo que tem uma cabeça que comanda, que se chama Yeshua. Por isso que Yeshua falou, você está me perseguindo. Sim, e é interessante o que você acabou de falar, porque a cabeça se sente ofendida quando alguém persegue o corpo. Sim, e ela vai atrás. E vai atrás, exatamente. Mas essa para mim é a pior parte, Rebeca, porque, como você falou, a pessoa acha que ela vai fazer isso e que vai ficar tudo bem. Tudo bem, é verdade. Mas não vai, porque assim como Shaul, né, o rabino Shaul, ou Paulo, né, o Senhor pegou ele e deu uma nele, e o Senhor falou assim, olha, eu vou mostrar para... Quando Ananias, né, foi orar por ele, ele falou assim, ó, pode ficar tranquilo que eu vou mostrar para ele como é sofrer pelo meu nome. Sim, é verdade. E esse homem sofreu, irmãos. O que Rabino Shaul sofreu foi uma barbaridade. Mas só completando, Rebeca, mas uma coisa ele ficou firme até o final. E eu acho isso lindo, porque esse é papel de homem. Ele tinha um pacto com o Senhor, ele sabia quem era Yeshua, ele falou assim, eu te combati, agora eu vou contigo até o fim, ainda que eu morra, e eu vou morrer louvando o teu nome, não é, Rebeca? E você vê que ele reverteu tudo isso, aquele mal que ele fazia para os judeus messiânicos, que era o corpo do Mashiach, ele reverteu e falou, não, já que eu fui perseguidor,
Agora eu vou fazer de tudo para trazer muita gente aos pés de Yeshua. Oh, meu Pai, que lindo! Né? Lindo que ele mudou a postura dele, né? E a gente tá vendo o contrário, né? A pessoa, ela chega derrotada, viciada, com problemas financeiros, Enferma. com tanta coisa, enferma. O Senhor tira ela do inferno, né? Sim. Praticamente do inferno. Ela entra dentro da igreja, ali a pessoa ora por ela, jejua, abençoa. Quando ela se fortalece, começa a poder dar frutos, ela se sente ofendida e vai embora e começa a combater aquilo que abençoa a vida dela. É verdade. Né? Então, assim, é terrível isso que a gente está vendo. E outra que eu queria falar, Rabino, Yeshua não precisa de pessoas para atrapalhar a obra dele, ele já tem demais. Já tem Satanás e a capetada já toda. Já tem Satanás, já tem os demônios que já fazem isso 24 horas, né? Ele não precisa de pessoas para vir e atrapalhar o reino, porque você tá mexendo com um reino, não é? Além de ser um corpo, tem um reino envolvido aí. É verdade. Né? Que isso é muito importante, que a gente acha que é só pessoas individuais. Não, tem um reino do eterno aí. É verdade, Rebeca. E o pior disso tudo é que quando a gente passa a analisar isso de uma forma fria, nós vamos entender o seguinte: essas pessoas, então, como elas se desconectaram do corpo e automaticamente do cabeça, que é Yeshua, porque se não está no corpo, o cabeça que está no corpo não está dirigindo. Então tem uma outra cabeça dirigindo. Se tem uma outra cabeça dirigindo, só pode ter uma no universo, que é Satanás. Então essa pessoa está sendo induzida pelas trevas para fazer tudo isso. Então, uma das coisas que eu gostaria de falar com os irmãos aqui é o seguinte: que nós possamos, irmãos, em nome de Yeshua, orar por essas pessoas, mas que essas pessoas que agora nos ouvem possam entender que você precisa voltar para o Senhor. Ah, Rabino, mas o pastor, esquece pastor, você tem que estar lá por causa de Yeshua. O pastor, ele vai ser alguém que vai te ajudar a permanecer no caminho. Ele vai errar, eu vou errar, todos nós vamos errar. Não tem pastor perfeito, entendeu? Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Satanás vivia num ambiente de perfeição. Ele tinha o melhor pastor, ele tinha o melhor rabino do universo. Ele resolveu pecar. Para você pensar nisso. Hoje nós temos homens que são falhos, mas homens que estão lá pagando um preço, como a Rebeca acabou de falar, pela tua vida. Então, não cospe no prato que você comeu, não. Volta para o Senhor. Ah, eu não gostei daquele pastor. Vai para outra igreja. Vai lá para você se reconectar no corpo, para você poder, naquele grande dia, ser chamado pelo Senhor, porque o tempo está chegando disso acontecer. Então hoje a urgência é muito grande, e existe uma estatística que os desigrejados hoje perfazem 3 vezes o número de membros das igrejas. Você imagina o tamanho que o corpo do Messias seria hoje, se todo mundo tivesse congregando? Seria enorme, nós seríamos uma potência dentro do Brasil e do mundo. Mas tem essas questões. Tem esses muito melindrosos, o tal do mimimi, que a pessoa não pode falar isso, não pode falar aquilo. Se eu pregar isso aqui, o fulano não vai gostar. Se eu falar isso, a ciclana vai se ofender. Então não adianta, irmãos. Eu estou aqui para mostrar para vocês uma realidade da Bíblia. Hebreus 10, 25 diz que não é para deixar a congregação, é para ficar. Aconteça o que acontecer, fica. Ou então você sai de uma, vai para outra, não fica em casa sozinho, não existe isso. Se você está fora de qualquer igreja, congregação ou sinagoga, eu vou te dar uma notícia ruim. Você está desconectado de Yeshua. Então você está conectado com outra pessoa, não tem jeito. Entendeu? Você não pode estar desconectado de Yeshua e desconectado do outro. Ah, eu estou no ar. Não existe isso. Então, a notícia ruim é essa, mas a notícia boa é que dá tempo de voltar. Dá tempo de fazer Techuvá, se arrepender e você retornar. Não precisa voltar lá para o lugar onde você teve problema, mas volta lá pelo menos para dizer assim: eu pequei contra você, pastor, eu pequei contra a igreja aqui, eu só vim pedir perdão, eu não vou ficar aqui.
Eu estou indo para outro lugar, mas eu vim aqui só para te pedir perdão, para fechar as brechas espirituais, para que eu possa ter uma vida feliz do outro lado. Então, meu conselho hoje é esse, para que você pare e pense naquilo que você fez e naquilo que você está fazendo. Eu estou falando agora com outro grupo de pessoas que estão atacando sistematicamente o corpo do Messias, atacam a Bíblia e acham que eles estão fazendo um trabalho excelente, porque eles estão combatendo. E tem gente que nas redes sociais diz assim, eu vou fazer isso e vou combater o erro, porque para ele é o erro, até o dia de eu morrer. Misericórdia, né? Então a gente precisa ter bom senso, para a gente ver o que nós estamos fazendo. E nos arrependermos dos nossos pecados para a gente poder voltar para o Senhor e participar daquele grande momento no dia do arrebatamento. Alguma consideração, Rebeca? Eu só queria colocar duas coisinhas, Rabino. A importância da gente olhar se não somos nós que precisamos de cura. Porque muitas vezes, nós é que precisamos de cura, não é a outra pessoa lá fora. Sim. E às vezes a gente se sente ofendido porque nós estamos doentes, né? Queria colocar isso para a gente rever isso, mesmo que você está fora de igreja, dentro da sua casa, veja o quanto você precisa de cura, veja o que te ofendeu, que você saiu, se não é a mesma coisa que ofende em outros lugares e você precisa dessa restauração, dessa Sim. cura. Porque não é o desejo do Eterno de Yeshua que você fique doente. Não é o desejo, ele quer cura. Uma coisa que eu queria só para finalizar, Rabino. Enquanto lá fora vai ter o dilúvio, e a gente sabe que nós vamos viver tempos difíceis demais. Enquanto lá fora tinha o dilúvio, o Senhor chama uma família. Entra dentro da arca. Ali você está protegido. É verdade. A pessoa acha que se ela ficar em casa nesse tempo difícil que vai vir tempos difíceis, vai dar certo para ela. Não vai, porque o dilúvio vai pegar todos, né? Dilúvio, entenda que eu sei que não vai... A tribulação. A tribulação, porque vai ser como nos dias de Noa, né? Yeshua disse isso, tá correndo para lá, tá correndo para cá, não tá se importando, tá desapercebido, né? Então, assim... Mas o Senhor falou, família, Noa, pega a sua família, coloca dentro da arca, que ali está protegido, ali é um corpo. A arca é um corpo, né? Sim. Que representa Yeshua. Simboliza o corpo. Simboliza o corpo do Mashiach, né? Pega a sua família e entra dentro da arca, porque ali você está protegido. Porque sozinho nós não estamos protegidos. É verdade. Se a gente sair debaixo da cobertura de Yeshua, do Eterno, o povo de Israel, todas as vezes que saiu da cobertura, deu problema para eles. Eles se prostituíram, teve praga, né? Porque saíram debaixo da nuvem, saiu da congregação. Diná aconteceu isso com ela, né? Saiu da congregação e foi passear fora sozinha. Não quis ninguém acompanhando, né? Foi sozinha. Ali foi violentada. Houve tantas tragédias ali, né? Então é isso, né? Que a pessoa possa rever se não está precisando de cura, né? Porque o Eterno Yeshua, ele é poderoso para curar a nossa alma, o nosso passado, porque ele é aquele que era, que é e que há de vir. Amém. Ele está no passado, ele está no presente, ele está no futuro, né? Então eu deixo essa palavra para todos. Amém. E nós queremos então finalizar esse vídeo dizendo para você que nós precisamos realmente, nesses últimos dias, rever as nossas posturas, os nossos posicionamentos e voltarmos para dentro do corpo. Se você está fora, volte, em nome de Yeshua. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite e clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações. Espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo, porque nós nos veremos no nosso próximo vídeo, né, Rebeca? Então nós vamos cumprimentar você dizendo Shalom, Shalom, Shavuot Tov, Toda Rabá.